Fala aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos. Pessoal, você que caiu aqui de paraquedas e é um investidor iniciante, seja muito bem-vindos aqui no canal. E eu gostaria de pedir para você se inscrevesse no canal e curtisse o vídeo. E esse vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas atualizações da minha carteira de investimentos, tá certo? Houve algumas mudanças, tá certo? Mas foi para melhoria. Mudanças essa que eu incluí ações na minha carteira, até porque a minha carteira ela era 100% em fundos imobiliários e eu não tinha ações na minha carteira. Eu só tinha somente fundos imobiliários e tinha uma reserva de emergência na renda fixa, tá certo? Então lembrando que esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda, mas aquilo que eu adoto e que está dando muito certo para mim. Então, para mim, essa minha estratégia funciona muito bem. Talvez essa minha estratégia não funcione para alguns, porque cada um tem uma estratégia diferente para investimentos, tá certo? Então, como eu disse, a minha carteira era somente 100% em fundos imobiliários e tinha uma reserva de emergência que era renda fixa. Hoje, pessoal, meu patrimônio aplicado está em R$ 19.224 e o saldo bruto aí está em 18.988 e estou aí com uma variação negativa de um pouco mais de 1%. Aqueles que é investidor iniciante sabem que renda variável assim mesmo, a hora está no positivo, outro dia está no negativo e com isso você não está perdendo dinheiro, tá certo? Você só irá perder se você vender os seus ativos no negativo, tá certo? Então vamos nessa para o vídeo. Aqui você vê aqui os ativos da carteira, estão 75% em fundos imobiliários, que dá aí cerca de 14.385, tá certo? Em fundos imobiliários e tenho aqui um pouco mais de 8% em ações, cerca de 1.545, e tenho aqui na renda fixa, tá certo? Um pouco mais de 3 mil, cerca de 16% desse formato, dessa pizza, que é como uma pizza com várias fatias, tá certo? Então observe aqui a minha evolução do meu patrimônio. Como eu disse, eu iniciei na renda variável em 2023, tá certo? E você observa que no mês 9 de 2023 ao mês 9 de 2024. Mês 9 de 2023, eu tinha um patrimônio de 6.510 e observe mês 9 de 2024 e aí com um patrimônio aplicado de 19.224. Então veja que um ano depois, veja o crescimento do meu patrimônio, a evolução do meu patrimônio, isso porque a constância nos aportes e o reinvestimento dos meus ativos, ou seja, tendo perseverança, tendo dedicação e muito trabalho, tá certo? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma mente de poupar. Pessoal, eu vou te dizer uma coisa, isso é como você está viciado mesmo, sabe? Quando eu recebo o meu salário do meu trabalho, eu tiro logo cerca de aproximadamente de 30%, às vezes 40%, e coloco na renda variável nos investimentos. Como eu disse, eu tinha 100% em fundos imobiliários e coloquei duas ações na carteira, tá certo? Coloquei aqui Honey3, a Irani, que é uma empresa que fabrica papelão, tá certo? Ela é uma empresa super sustentável, tá certo? Eu comprei 100, um lote fechado dessa ação, acredito na empresa, acredito que é uma empresa para o longo prazo, tá certo? É uma empresa de crescimento, é uma empresa que tem distribuído dividendos, poucos dividendos, mas eu estou investindo para o longo prazo e acredito muito na empresa no longo prazo, tá certo? Então lembrando, esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, mas daquilo que eu acredito. Comprei um lote ao preço médio de R$8,10, e o preço atual está em 7,78, está aí no negativo cerca de 3%, quase 4%,
tá certo? A empresa vem sofrendo um pouco, mas eu acredito na empresa, tá certo? E adquiri também Banco do Brasil, tá certo? Adquiri cerca de 27 ações, inclusive eu recebi recentemente os primeiros dividendos, recebi JCP, cerca de um total de R$ 11 e alguma fração, a empresa pagou 41 centavos, se não me falha a memória, e o meu preço médio está em 27,47. O preço atual, 28,43, então estou aí com uma valorização de quase 4%. E vindo mais aqui embaixo, eu tenho 9 ativos, tá certo? Clicando aqui em 9 ativos, você observa os meus ativos em fundos imobiliários, tá certo? Eu tenho 8 fundos imobiliários e tenho um Fiagro somente. Você observa aqui, eu tenho XP LG11, eu tenho 30 cotas ao preço médio de 106. O preço atual, 102, estou aí com uma variação negativa de quase 3%. Tem o IRDM11, que ainda está na minha carteira, é o único fundo que eu ando meio que preocupado com ele. E estou pensando seriamente no IRDM11. Estou com preço médio aí de 78,65, está aí com um preço atual aí de 71,98. Então estou com um valor negativo aí de quase 9%. É um fundo que está sofrendo muito, tá certo? E tenho aí pensado seriamente nele, mas por enquanto ele está aqui na minha carteira. Tenho aí cerca de 200 cotas do MXRF11 ao preço médio de R$10,49. O preço atual, R$10. Pretendo aumentar a minha posição. Estou aí com uma variação negativa de quase 5%, tá certo? Tem o GARI 11, também 200 cotas, um preço médio de 9,06. O preço atual 9,17. Estou aí no positivo de um pouco mais de 1%. E tem um XPML11, tem cerca de 13 cotas, um preço médio de 105. E o preço atual, 112. Então, esse daqui eu estou quase 7% de valorização, tá certo? Tem o GGRC11, que eu só tinha somente 50 cotas. Esse mês de agosto, mês passado, eu fiz um aporte de mais 50, então formei 100 ao preço médio de R$11. Está aí no negativo também, pois o preço atual está em R$10,93, então eu estou quase 1% de desvalorização. Tem um PTCI11, cerca de 100 cotas desse fundo, ao preço médio de R$ 9,95, e o fundo aí está com uma valorização de 0,75, o preço atual de 10,012, tá certo? E tem o único Fiagro em carteira, o RURA11, tem cerca de 100 cotas desse fundo, ao preço médio de 9,62 e o preço atual 9,98. Então estou aí com uma valorização de quase 4%, tá certo? E tenho também o único FOF da minha carteira, cerca de 100 cotas desse FOF, tá certo? Que é o XPSF11, tem um preço aí, um médio de 7,90 e está aí com uma desvalorização de um pouco mais de 5%, e o seu preço atual da cota está em 7,50. E vindo aqui mais embaixo, você vê que eu tenho um ativo em um CDB do Banco Inter, tá certo? Eu investi cerca de 3 mil, então está aí com a valorização aí, com um rendimento de um pouco mais, ou melhor, de quase 2%. Eu coloquei 3 mil, então já está aí cerca de R$57 de valorização de liquidez diária, tá certo? Então, pessoal, essa é minha atualização, essa é a minha carteira aberta, tá certo? Vindo aqui nos meus proventos, desde quando eu comecei a investir o ano de 2023, eu já investi cerca de quase R$1.100, perdão, eu já recebi de provento cerca de R$1.100 de proventos, de dividendos, desde quando eu comecei em 2023 até agora. Então, observe que eu comecei aqui no mês 6, tá certo? De 2023, eu comecei recebendo cerca de R$ 28,65 e vindo aqui no mês 8, que foi o mês de agosto, eu recebi 133 de provento. Então, veja a evolução dos meus proventos
desde quando eu comecei, em junho de 2023, a agosto de 2024. Cerca de R$ 133. Então, isso vale, pessoal, por conta dos seus aportes todos os meses, tá certo? Aportes mensal, reinvestimento dos seus proventos e procurando não fazer muitos gastos supérfluos, cortando muitas coisas, tá certo? E você vai chegar à sua liberdade financeira, tá certo? Então, a minha meta é chegar aos 20 mil investidos, que logo, logo eu irei bater essa meta, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu, um abraço!